São esses 3 tipos de lançamento. Tinha muito mais. Eu parei de ensinar os outros porque eu acho que eles mais atrapalhavam do que ajudavam, né, a chegar ao 6 em 7. Né? Porque se você dá muita coisa para alguém consumir, ela se confunde mais. Então, esses é o que você precisa para chegar ao 6 em 7. Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha. E nesse episódio de hoje desse evento de aquecimento, a gente vai discutir sobre o tema os 3 tipos de lançamento capazes de gerar a sua independência. Então, antes da gente falar dos 3 tipos, vamos deixar claro, Érico, o que é um lançamento e por que ele é capaz de gerar a independência de alguém? Então, tá bom. Lançamento é uma campanha de persuasão para gerar um comprometimento em um curto espaço de tempo. É uma campanha de persuasão íntegra, a maioria das vezes eu espero que seja íntegra, sem mentirinha, sem esqueminha, capaz de gerar um comprometimento de muita gente num curto espaço de tempo. Em linhas fundamentais, eles são, e se você quiser traduzir de uma maneira mais técnica, eles são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência. Vou escrever aí, gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados. Eu não sei se orquestrado já implica sequência ou não. Mas sim, né? Vou colocar em sequência só para... Em sequência só para garantir, né? Cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uma grande quantidade de comprometimento em um curto espaço de tempo. Nossa! Em outras palavras, para gerar um 6 em 7. Não, 6 em 7 é um exemplo de uma grande quantidade de comprometimento, uma grande quantidade de vendas em um curto espaço de tempo que é 7 horas. Apesar de que muita gente já gerou 7 em 7, 7 em 1, que são R$1 milhão em um dia. Então esse grande é discutível, né? Tem níveis. Tem gente que já gerou 8 em 1. Esse ano já aconteceu algumas vezes. Isso é R$10 milhões em um dia. Então é fazer isso. Então o que é? É uma quantidade, entregar gatilhos mentais, orquestrar eles em uma determinada sequência com integridade, isso é, sem mentir, sem esqueminha, em cima da mesa, para gerar, né, essa grande quantidade de comprometimento. Nesse caso, do 6 em 7 é venda, né, receita faturada. Comprometimento é isso, quando você compromete com... Quando você compra o ticket, você compromete, né? O comprometimento, quando comprado, ele é mais forte em um curto espaço de tempo. Então, são uma técnica de você fazer isso. Isso são os lançamentos. Entendi. E aí agora a gente vai ter que dar mais um mergulho aí, que eu acho que você entrou num conceito que é importante também, isso ficar muito claro. Falou que são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar o comprometimento em um curto espaço de tempo. O que são esses gatilhos mentais? Então, vamos lá. Por definição, gatilhos mentais. E é uma definição do livro... Acho que a primeira pessoa que chamou desse jeito foi o Robert Cialdini, é um grande autor, no livro Influence, em inglês, ou em Armas da Persuasão. Eu não sei se o Armas da Persuasão é uma tradução literal do Influence, que é a primeira edição do livro dele em inglês. Mas não é ele que inventou essa parada, não. Já Daniel Kahneman, esse cara aqui, ó. Devia ter trazido até esses livros. Daniel Kahneman, nesse livro Pense Rápido, Pense Devagar, eu estou com a versão em inglês aqui, Thinking Fast, Thinking Slow, também distingue esses gatilhos mentais, inclusive o Daniel Kahneman recebeu o prêmio Nobel. Não necessariamente
por essa obra, acho, mas ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia, inclusive. É um dos primeiros economistas no mundo, desculpa, os primeiros não economistas que receberam um prêmio de economia. Eu devia reler esse livro, viu? É uma incrível. Então, assim, desde 1900 bolinha, já as pessoas estão começando a distinguir alguns comportamentos da mente humana. Esses comportamentos são instalados, então foram instalados, eventualmente instalados quando quando a nossa raça começou a se desenvolver. Então, se todos os tijolos da casa onde eu moro, deve ter milheiros de tijolos aqui, fosse o tempo de vida, cada tijolo fosse 10 anos o tempo de vida da raça humana, esse último milênio, né, esses últimos 1000 anos, estou falando nem antes disso, esses últimos 1000 anos, é um desses tijolos só. Então a raça humana, do jeito que a gente se desenvolveu hoje, biologicamente, evoluiu desde que a gente começou a chamar do Homo erectus, né, aquela coisa, tem milhões de anos. Milhões. E se todos os tijolos da casa ou do prédio onde você está for o tempo de vida, representar o tempo de vida da raça, 10, representar, o tempo de vida da raça humana, né, 10 anos dessa raça humana, ou 100 anos. Esses últimos 1000 anos da gente, que mudou tanta coisa, né, é só um tijolo. A maioria das coisas foram desenvolvidas muito tempo atrás. E é por isso que a gente engorda. Antigamente, lá a gente comia, quando via muita comida, a gente comia o bastante para guardar reserva. Porque não tinha todo dia. Só que o que aconteceu? Só que hoje a gente tem comida todo dia e a gente come ainda mais quando vê muita coisa. Porque isso ainda é um comportamento instalado na nossa mente. Comportamento de sobrevivência instalado na nossa mente. É um comportamento, isso acontece mesmo assim, querendo ou não. Isso leva a gente a pensar que a gente tem uma coisa interessante, a gente tem duas mentes, duas partes cerebrais. Inclusive eu vi vou até recomendar para você uma boa nova entrevista do Joe Rogan com qual? Elon Musk. Ele fez outra? Ele fez outra. Massa. Tem aquela difamada onde ele fumou um baseado no podcast do cara, mas tem uma outra. Então dessa vez ele tá bem tranquilo, mas ele tá bem uma boa entrevista. Então a gente tem um sistema límbico, um cérebro mais instintivo. Esse cérebro que quer comer mais. E a gente, né, esse cérebro que cuida da nossa sobrevivência. E às vezes ele erra, porque ele foi programado, as instruções dele foram programadas há milhões de anos atrás, onde as situações de temperatura e pressão eram diferentes de hoje. A gente tem uma outra parte do cérebro que chama neocórtex. Ela fica até sobre o sistema límbico, né? Sobre. Neocórtex frontal, enfim, fica sobre ela. Mas é um cérebro diferente. Um precisa do outro, tá? Eles têm funções diferentes, mas é diferente. Esse neocórtex permite a comunicação. Eu falo com você agora porque seu neocórtex processa isso. Cachorro não tem esse tipo de comunicação. É muito menos subdesenvolvido. O homem tem. A gente tem a parte racional, parte de prever o futuro, né? Prever, pelo menos estimar um futuro. É isso. Então, o neocórtex, informação dada. Mas ainda muitas das nossas decisões são primitivas. Porque elas são tomadas pelo límbico, em sua grande maioria. O límbico tende a ser mais forte que o neocórtex. São dois... porque senão, se não fosse estatisticamente assim, estava todo mundo no peso. Porque ninguém quer morrer. Todo mundo sabe que engordar demais leva à morte. Ninguém quer morrer. E no final das contas, as pessoas até aturam, mas no final das contas elas querem estar no peso ideal. A maioria das pessoas, mas não estão. Então existe um conflito entre uma coisa que o neocórtex dela quer, do racional dela, e que o límbico dela quer. Um exemplo muito interessante é um cara que inventou um relógio, acho que foi num livro que eu li, eu não lembro qual, mas ele inventou um relógio para acordar mais cedo, porque quando ele ia dormir, o neocórtex dele falou assim, eu quero acordar às 5 da manhã, ou
que quer que seja cedo. Só que quando ele acordava, quem estava dominando a parada é o límbico. Então ele não acordava. O que ele fazia? Apertava o botão do snooze. Então ele inventou um dispositivo que era um relógio que você bota embaixo da cama e durante a noite o relógio anda. Tem perninhas e anda. Rapaz! Ele corre primeiro, depois que ele apita. Ele desce primeiro, pra você não dar tempo de se alcançar. Ele vai direto pra baixo da cama, esse cretino. Então quando ele começa a tocar, você não sabe onde ele está. Então o único jeito de você realmente parar o relógio é você levantar de verdade. Então não tem como. Então o que é isso? É o neocórtex colocando uma armadilha para o límbico. Que ele sabe que na manhã seguinte quem vai estar controlando é o límbico. Então do mesmo jeito que a gente come demais, do mesmo jeito que às vezes a gente quer apertar o snooze, a gente tem esses dois cérebros. E os gatilhos mentais, eles entendem como o límbico funciona. E o límbico, na maioria das vezes, é o que mais forte. Tem mais tempo ali de casa. Inclusive, nessa entrevista com Elon Musk, ele está desenvolvendo uma coisa que se chama Neuralink. Que é vai furar um buraco na cabeça, botar uns eletrodos para você controlar uma terceira parte. Olha que louco, né? Você acredita que ele está fazendo isso mesmo? Tipo um robô? Controlar um robô, verdade, você não. diz? Não, na verdade não. Ele acredita que o seu celular é um grande espaço, grande coisa de informação, né? Você tem acesso ao celular. Só que você só consegue acessar o celular talvez com a voz ou com os dedos. Então, como se você tivesse um oceano de informação, de possibilidade, mas você só pudesse tomar ele por um canudinho. Então, ele quer acessar tudo que você tem, todos os computadores através da sua mente. É muito louco. E ele pode mudar, tipo, ele pode pedir para você ter visão infravermelha. Pode carregar o GPS do seu celular nos seus olhos. Ou as pessoas que nunca escutaram começarem a escutar de novo. É interessante essa parada. É o terceiro nível do cérebro, né? É tipo rodar app por dentro, né? Mas enfim, dito tudo isso, a gente sabe que o mais primordial é aquele sistema límbico. Até o Elon Musk engorda, né? Ele não quer engordar, ele sabe, ele discute isso. Né? Ele sabe que engordar não é bom, inclusive ele fala que é uma das, aparentemente, segundo ele, acima do peso é um dos maiores marcadores de um sistema imunológico mais fraco. Então, quanto mais acima do peso você está, segundo o que ele fala, as pesquisas dele lá, menos você está propenso a resistir uma coisa tipo Covid, eles estavam discutindo Covid, né? Então, quanto mais acima do peso, menos... E ninguém quer morrer e todo mundo está acima do peso também. Inclusive, quando eu vejo o Instagram do Hugo e da Priscila, eu falo, meu Deus, cara, como é que esses caras estão no peso? Porque só tem coisa boa lá, viu? Como é que vocês fazem? Camarão, vocês fizeram aquilo? Vocês cozinharam aquilo? Cozinhou, cara. A Priscila arrasa. Ela fez uma canjiquinha de camarão com linguiça. E aí, como é que vocês conseguem barriga de tanquinho assim? Depois você manda a fórmula. Vocês estão muito bem, meu. Bom, tem que vender isso aí. Acesse o e-mail aí. Pô, Priscila. Eu falei isso pro mapa, eu fiquei babando na canjiquinha. Canjiquinha, eu não sabia nem o que era, mas era muito bonito. Mas enfim, o fato é que existem esses gatilhos mentais. E o Daniel Kahneman também, assim como outros autores que a partir dele, se não me engano, acho que foi o cara que mais começou a explicar isso que ele chama de vieses, falácias mentais, e vem o Robert Cialdini e começa a explicar de gatilhos mentais, ele explica isso. E agora, a grande sacada é que eles são coisas que a gente faz automaticamente, comer. Quando a gente tem muita comida na nossa frente, principalmente açúcar, né, ou grandes quantidades de gordura, né, concentrada, a gente tende a comer mais do que deveria para sobreviver, né? Então aí mas ele começou, o Cialdini e o Kahneman começaram a mapear esses gatilhos mentais, porque esses gatilhos mentais levam a ação quase que naturalmente. Então a fórmula de lançamento são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados. Então, se elas são cuidadosamente orquestrados, essa metodologia não fala com o seu cérebro racional.
ela está procurando falar muito mais com o seu cérebro primata, o seu sistema límbico, porque ela fala através de gatilhos mentais. Dá uns exemplos de gatilhos mentais. Vou começar com o mais fácil de entender, escassez. Quanto mais escassa alguma coisa é, mais valor ela tem. Uhum. Quanto Verdade. mais escasso aquela coisa é, mais valor ela tem. Tem uma coisa que é os últimos ingressos são sempre mais desejados do que os primeiros ingressos. Quanto mais escasso ela é. Por que diamante vale muito? Porque é escasso, oferta e procura. Mais valor ela tem. Quanto mais escasso ela é. Então a fórmula de orçamento tem escassez. Reciprocidade. Quando você faz alguma coisa de bom para alguém, essa pessoa fica agradecida. Tanto é que a palavra em português para agradecimento é obrigado, que vem de Obrigação, não. é a pessoa se sentir na obrigação de te ajudar. Se o seu vizinho hoje, aleatoriamente, vir aqui te trazer um bolo, né, bem feito, e você gosta de bolo, você vai se sentir naturalmente dentro de você obrigado a fazer uma coisa boa para ele. E de onde vem esse sentimento? Vem lá dos primórdios. Quando alguém trazia um pedaço de comida para você, aqueles que retribuíam sobreviviam mais do que aqueles que não retribuíam. Então, as pessoas que tinham essa pré-programação cerebral, elas iam tender a sobreviver mais, reproduzir mais, e eventualmente, depois de milhões de anos, literalmente milhões de anos, a gente tem esse sentimento louco. Inclusive, quando uma pessoa que você não gosta faz uma coisa boa para você, você se sente mal, mas ainda se sente obrigado em retribuir. Exatamente. Mesmo racionalmente não gostando daquela pessoa, você sente, ai, que desgraça, eu não queria que essa pessoa tivesse feito uma coisa boa para mim. Porque agora eu Exato. sinto. Esse sentimento incontrolável. Então é um dos gatilhos mentais. A gente falou de escassez, falou de reciprocidade, prova social. A gente tende a fazer o que a nossa comunidade está fazendo. A gente faz o que as outras pessoas tendem a fazer. Às vezes ninguém está indo na festa. De repente todos os seus amigos começam a ir na festa. Você sente um desejo muito grande de ir na festa. Por exemplo, às vezes você quer saber se a boate está boa ou não. O que você vê? Você está cheia. Né? Uma boate com muita fila indica que muita gente está procurando aquilo. Deixa aquilo mais desejável. Inclusive tem uma experiência feita pelo Brain Games, Jogos da Mente. Então eles começaram a fazer uma fila nessa série do Netflix, inclusive está lá ainda. Eles começaram a fazer uma fila para nada, então no meio de um lugar bem movimentado, colocaram 4 pessoas numa fila. E aí as pessoas passavam e falavam assim, a fila para quê? Eles não mentiam não. Falavam assim, aparentemente, não sei, mas tem uma fila aqui, eu tô aqui. E aí as pessoas entravam na fila. Eventualmente, depois de muito tempo, essa fila estava gigante. Pelo simples fato de ter gente numa fila, e ninguém mentiu, falando que era uma fila para... Não, cara, tô só aqui nessa fila. Né? Enfim, então não houve mentira e as pessoas... Então, de onde vem isso? Da prova social. Desse efeito de prova social. Fórmula de lançamento usa muito isso. Prova social. Gatilhos mentais. Prova, evidência. Quanto mais evidência tem para uma coisa, mais você tende a acreditar, independente da razão pela qual você acredita. Muita gente não sabe nem o que é o 6 em 7, mas está aqui porque viu tanta evidência do 6 em 7. A gente posta quase que todo dia uma evidência por dia, ou faz uma entrevista, né? Às vezes em diferentes formatos, em vídeo e tal, evidência. E por aí vai, comunidade. Então a gente orquestra gatilhos mentais, história, e eu podia entrar em vários. Inclusive tem episódios só sobre cada um desses gatilhos mentais. Se você procurar no YouTube, gatilho mental da escassez, vai ter um episódio sobre isso. Mas a gente sabe disso. Agora, por que? Então a fórmula de orçamento faz gatilhos mentais, são isso. Uma vez que você insere isso na cabeça da pessoa, a pessoa tende a agir mesmo que ela nem saiba por que ela quer tanto agir assim. Antecipação, meu Deus. Quando a gente antecipa alguma coisa, a gente não consegue tirar ela da cabeça. São loops incompletos, né? Eu acho que chama tem até eu esqueço o nome, mas tem até um comportamento. Nossa, tem um barulho muito grande aqui em casa, minha família tá louca. Você consegue escutar ou só eu?
Só não, eu consigo também. Um chiadinho. Aqui pra mim tá um chiadinho de leve. Tá menos do que pra mim, né? Aham. Deus, cara, hoje o meu filho acordou, ele é bem mais intenso do que hoje. Ele geralmente faz café comigo, e aí ele faz café, moer o café, né? Não faz café. Sim, Ele tem sim. 3 anos. E aí é o seguinte, eu quando vou fazer o café, se ele tá perto, ou acho que tá perto, eu chamo ele pra ele fazer. Mas às vezes ele tá dormindo, e eu começo a fazer. Meu, quando eu acabei de moer o negócio, ele desceu. E aí, quando você faz o café na frente dele, sem ele ver, ele transforma em Munra. Incrível Hulk. Antigos espíritos virou Incrível Hulk, o Munra e tal. E é difícil voltar ao normal, né? Então, Aham. eu acho que isso. E agora ele tá um Munra de ser eterno. Mas Ai, enfim, ai. coisas da infância. Mas enfim, a gente tem muitos gatilhos mentais, mas eu falei, são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência. Por quê? A gente descobriu, até então os gatilhos mentais estavam lá. Só que aí a gente descobriu como aplicar eles. É interessante, né? Tem 2 livros Aham. massa, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu tenho os 2 aqui. Pera aí, segura aí que eu acho que eu vou dar um exemplo bom. E novo. Ah, dois livros massa. Sobre hábitos. Já ouviu falar desse livro aqui, O Poder do Hábito? Bem Já. clássico. Oh, Cara, clássico. tem um monte de teoria e ciência muito grande sobre hábito aqui. Muita teoria e ciência. Aí vem esse cara aqui, ó, que chama James Clear, e criou esse outro livro que chama O Poder do Hábito. Chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Para mim, e cada um tem uma interpretação. Sabe, para mim, esse livro aqui é a aplicação desse livro. Eu Ele é li um os dois, livro. Você eu lê vi os da dois. mesma forma. Então esse aqui é um livro muito teórico, você sabe que ele existe, vai estar bem convencido disso. E esse daqui é uma camada de, beleza, tem toda essa teoria, como é que eu aplico? Como é que eu gero? Então aqui tem várias coisas mais aplicáveis, então muito bom inclusive os dois, se você quiser fazer, Sim. mas se você quiser só prática mesmo, você vai para o segundo. Então, a não ser que você queira mais a teoria da científica, o que acontece. Então, o que aconteceu? A fórmula de lançamento é a aplicação desses gatilhos mentais em uma determinada sequência. Então, alguém inventou as notas musicais, que são os gatilhos mentais, que por si só funcionam, mas alguém começou a compor músicas com essas notas. Tá vivo aí, Sim. Hugo? Tô Dormiu vivo, cara. ontem tarde? Não, é mais tarde, né? Essa noite aí o Daniel deu uma acordadinha. Mas tamo aí, bora lá. Eu também. Então, vamos lá. Então, aí o que acontece? A fórmula de lançamento é essa execução de várias músicas. Então, tem várias músicas e não só músicas, escalas. O que é escala? São princípios de combinação de notas musicais que soam bem. A escala maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó clássica, né? Mas não é a única escala que tem a pentatônica, mais usada no blues. Então, para quem estuda, entende a diferença. Então, o que difere música de barulho aleatório? Se o meu filho começar a tocar o piano aqui e ele não sabe tocar piano, vai só barulho. Eles não obedecem essas leis, esses princípios, que são notas em uma determinada sequência. E quando você executa o princípio de uma escala, você pode tocar uma música. Então, há várias músicas na mesma escala. Então, a fórmula de lançamento passou a ser essa parada das escalas musicais dos gatilhos mentais. E sim, lá dentro eu explico músicas também. Porque num processo didático de você ensinar música, eventualmente você vai ensinar uma música específica. Mas eu não só ensino a música, eu ensino por que a música funciona. Então, no começo você começa a tocar músicas ensaiadas, né, já pré-compostas, mas não é só isso. Muitas pessoas confundem. O que está por trás é a sequência. Isso que me possibilita fazer um lançamento completamente diferente em cima da escala. São gatilhos mentais feitos em sequência. Então, vamos dar um exemplo de uma sequência, só para você entender. Não adianta você gerar escassez sem gerar desejo ou reciprocidade ou prova social. Desejo se gera com prova social. Por exemplo, se você gerar escassez sem reciprocidade, sem isso, a pessoa, ou sem desejo, a pessoa não vai funcionar. Ah, essa é a última câmera de vídeo do mundo. Compra aqui por R$1 milhão. Ué, não desejo, não faz diferença nenhuma. Então a escassez tende a funcionar melhor quando aplicada no último passo. E por aí vai. Então é um exemplo de gatilhos mentais. A sequência dos gatilhos mentais tende a influenciar o resultado final dessa música.
Então foi aí que a fórmula funciona. Show, cara, show de bola. E aí a gente chega na pergunta que é o tema do episódio. Então, quais são os 3 tipos de lançamento que existem? Total. Eu aconselho, isso você não precisa fazer isso. Na hora de fazer o 6 em 7, a gente descobriu uma sequência de lançamentos de um mais complexo para um menos complexo. Desculpa, do menos complexo para o mais complexo. Então, o primeiro lançamento que existe é um lançamento que chama lançamento semente. A intenção dele não é fazer o 6 em 7. A intenção dele é você construir um mínimo produto viável e vender ele antes de ele existir. Nele você testa o produto e a oferta. Quando eu falo testar, você precisa de um ser humano comprando para você testar o produto e a oferta. E tem pessoas que querem testar com mais vendas e tal. Eu tenho uma escola diferente. Eu gosto de testar com uma venda. Acho que tem uma transformação do 0 vendas para uma venda. Então, basicamente é o seguinte. É o primeiro tipo de lançamento que você vai executar quando você nunca vendeu online ou quando você não tem o produto que você vai vender online, também é possível, ou as duas coisas. A maioria das pessoas começa quando nunca vendeu ou não tem o produto. Ele possibilita você, então vamos começar pelo não tem o produto. Como é que eu vendo alguma coisa que não tem? A gente falou já, acho que foi no segundo episódio, sobre o veículo para fazer o 6 em 7, né? Tem o veículo do veículo. Mais eficientes são produtos de informação. Já falei isso. Se você não ouviu isso, volta lá no segundo episódio, que eu não sei como é que chama, mas está lá no Telegram, o áudio dele. Então, quando você vende informação, é possível você vender antes de ter. Quando eu vendo um evento, a gente pré-vende, né? O evento não existe ainda. Ele só vai existir quando for entregado, um show de música. A mesma coisa é uma aula de informação. Então, eu aconselho as pessoas venderem antes de ter. Por quê? Para não procrastinar a produção. Senão eles vão entrar num efeito que acontece muito com o livro, cara. Demora muito, perfeccionismo e tal. Eu aconselho ele a entrar no campo de batalha cedo. 2, para ele ter o feedback já de uma pessoa real no produto. Pessoas reais. E não do que ele acha que é. Operando do que acha que é. Teve uma parada ontem que eu estava treinando com a Pink, eu perguntei, Pink, qual foi a maior objeção do seu produto quando você vendeu? Pink, quem não sabe, é minha treinadora, às vezes ela lança também. Ela acha que é isso, acha que é aquilo, acha que é isso, ela acha que é aquilo. Da conversa, durante um burpee, minha mente não funciona muito bem, não. Mas eu alucinei que ninguém... Entre um burpee e outro, que minha mente não funciona muito bem, eu alucinei que ela não falou com ninguém que não comprou. Ela estava especulando na cabeça dela. E a gente, no começo, especula errado. Porque se a gente especulasse certo, a gente saberia a objeção e teria matado ela. Então ela não perguntou para alguém. Aí, durante o burpee, ela me veio e falou assim, já sei, Érico. As pessoas têm medo de não aplicar. Eu falei assim, é mesmo? Como é que você descobriu isso? Aí ela falou assim, a fulana que comprou o produto falou. Essa era a objeção que ela tinha. Eu falei assim, que interessante. Não é uma objeção. Porque ela comprou. Então não é uma objeção real. Então eu acho que o lançamento semente, que é esse lançamento que a Pink fez, dá a oportunidade de você saber essas objeções reais. Como é que você sabe? Perguntando. Eu não fiz isso ao vivo lá na hora, porque entre o burpee e outro a gente não sabe como é que faz. Mas eu falava assim, alguém viu o lançamento? Fala aí por que não comprou. É tipo isso. Tá? E a pessoa no comentário fica muito... As pessoas são diferentes nos comentários, né? Elas falam mesmo. Sim, então, tem aquela... sim. Se perguntar um a um, ela fica com medo de deixar a Pink chateada ou não e tal. Mas enfim, o fato é que o lançamento semente dá a oportunidade de você jogar alguma coisa no mercado e colher feedback real. Tanto das pessoas que compraram, quanto das pessoas que não compraram. Então, assim, tem todo um processo. E ele é fácil de fazer. Quinta que vem você pode fazer um, se você quiser. Ele não necessita de vídeo, né? Não necessita de vídeos gravados, ele é feito ao vivo.
até pela simplicidade de entrega. E a primeira experiência no mercado. É importante, eu quero dar essa experiência no mercado sem um lançamento mais complexo. Um lançamento mais gravado, mais orquestrada. Antes de você fazer uma jornada no que você vai fazer, você põe o pé na água, vê se você segura, faz uma jornada menor. E o que muita gente não sabe é que a própria fórmula de lançamento, quando ela foi lançada lá em 2013, ela foi lançada num lançamento semente. Pequenininho ali. A gente não saiu fazendo lançamento com vídeo mega produzido logo de cara, não. Não. E aí o produto, que é o mais importante, começa a ser feito baseado em experiências reais. Exatamente. E as experiências reais são muito diferentes das experiências que você acha que são reais. Muito diferente. Érico, mas eu já sou bom nisso. Será que eu posso começar com o interno? Você pode fazer o que você quiser. Né? A gente está vivendo num mundo do livre-arbítrio. Ninguém vai chegar lá. Você deve, mesmo que você seja não, aí que você precisa mesmo começar pelo semente, na minha opinião. Exatamente. Você não pula etapa. Você coloca uma semana, sem pressa e sem pausa. Você vai construindo a casa direitinho para você não ter retrabalho depois. Eu botei um vídeo do coelhinho no Telegram essa semana. Toma cuidado de não ser aquele coelhinho. Geralmente, se eu tiver 10 coelhinhos versus 10 tartaruguinhos, o primeiro a conseguir o resultado sempre vai ser um coelhinho. Né? O coelhinho vai ganhar primeiro. Mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro no time, eu apostaria nas tartaruguinhas. Porque, apesar de o coelhinho chegar lá primeiro estatisticamente, ele tende a ficar... Muitos ficam no caminho ali, né? Muito fica no caminho, porque não faz a coisa direito. Nesse caso, precisa fazer a coisa direito. Eu sou um coelhinho. Eu posso dizer isso. Nesse quesito, eu me comporto como um coelhinho. Em outras coisas, eu me comporto como uma tartaruga. Mas esse é o lançamento de semente. É importantíssimo. É o primeiro lançamento. Ele pré-financia a sua criação do produto, né? Porque você vende ele antes de ter. E ele serve para perder a virgindade mesmo. Perder a virgindade da oferta e do produto. Da entrega do produto. Você perde a virgindade. Você só vai lá para perder a virgindade. É o primeiro beijo. Não vai ser o melhor, provavelmente. Mas é o primeiro beijo. Você precisa tirar isso do seu ecossistema. Aí depois você vai para o lançamento interno, mais complexo. Porém, é ali que vem o 6 em 7. Segundo tipo de lançamento, né? Lançamento interno. Lançamento interno, mais complexo. E geralmente você já está indo com esse lançamento com algumas evidências, uma ou mais evidências. Você já está indo para esse lançamento com a experiência do semente. E ele é mais complexo porque ele não dá um vídeo só. Ele é feito em 3 a 4 tempos, né? Você manda um vídeo, depois um outro vídeo, depois outro vídeo. Na maioria das vezes as pessoas que vêm nos lançamentos, sabe? Esse lançamento que eu estou fazendo na Semana da Independência é um lançamento interno. Então é clássico o lançamento interno. Um outro tipo de lançamento que tem é um lançamento relâmpago, que ele é o mais fácil de fazer. São 4 meses. Inclusive eu postei um testemunho no Galera Raiz de uma aluna da Fórmula de Lançamento. A Fórmula de Lançamento, não é nem insider, tá? Fórmula de Lançamento. Que fez o melhor dia de vendas da empresa dela dos últimos 13 anos, que foram 42 mil euros. Acho que foi euro, tá? Se eu não digitou errado, eu acho que entendi que foi euro. Com lançamento relâmpago. Então o lançamento relâmpago, ele é um lançamento de geração de caixa. Ele gera caixa rápido. 4 e-mails. Qual que é a desvantagem dele, se ele só gera? Senão a gente só fazia ele, né? Se você usar demais, ele tende a parar de funcionar. É tipo antibiótico. Você usa quando precisa. Mas se você usar demais, ele para de funcionar. O lançamento interno, pelo contrário, né? Ele é mais difícil, é mais protetor, mas ele é que nem um bom vinho. Quanto mais quanto mais tempo você usa. Mas enfim, quanto mais você usa, melhor ele fica. O lançamento relâmpago não é quanto mais você usa, pior ele fica. Então você tem que usar com parcimônia, que nem antibiótico. Só quando precisar. Ou quando você quiser uma injeção de caixa rapidinho ali. Né? Então, faz tempo que a gente não faz. Não, a gente tem feito umas vezes. Mas assim, é bem raro.
E bem mais raro. E o lançamento interno fica melhor, ele fica maior com o tempo, se você faz ele direitinho. O lançamento relâmpago. E a diferença é que o lançamento relâmpago não dá para ser um produto novo. Tem que ser um produto que já foi vendido e que você já tem clientes, cujo valor já é pré-estabelecido. Isso é primordial. Então, você vai usar ele... Quem está começando do zero não tem como começar pelo relâmpago. Então, você tem que conquistar o relâmpago. Então, eu posso agora soltar um relâmpago agora e fazer caixa. Em 4 e-mails. Escrevo eles aqui em poucos minutos e bum. Vai gerar caixa. Só que é porque eu já executei os outros lançamentos, já vendi alguns produtos, já estou no mercado. Então, se você já é um empreendedor convencional e tem clientes, lançamento relâmpago é uma opção para você. Você não está começando do zero. Você pode amanhã, literalmente, criar uma geração de caixa até sexta-feira que represente cerca de... Tem muita gente que reporta isso, né? Eu não estou auditando o faturamento de todo mundo, mas que faz esse tipo de lançamento fora dos meus programas de mentoria, né? Mas cerca de 1 mês de faturamento em 4 dias. Geralmente que eu falo assim, geralmente é o que eu ouço, esses relatos, tá? Então, assim, são esses 3 tipos de lançamento. Tinha muito mais. Eu parei de ensinar os outros, por enquanto, porque eu acho que eles mais atrapalhavam do que ajudavam, né, a chegar aos 6 em 7. Né? Porque se você dá muita coisa para alguém consumir, ela se confunde mais. Então, esses é o que você precisa para chegar aos 6 em 7. Exato. E o que eu ia falar é... esse era o 95% da coisa. Tipo, cara, era os 5% que dava 95% do resultado, eram esses 3, então os outros eram só marginais. Show, cara. E pela sua experiência, quais são os erros, ou um erro primordial aí que a galera normalmente comete quando elas começam a lançar, ou quando elas pensam em Ela lançar? geralmente esses erros são cometidos antes. Eu vejo até naturalmente os erros das outras pessoas. Primeiro, elas não fazem a fase 1 e 2. Ou fazem só 1, mas não fazem a 2 direito. A 2 é a construção de audiência. Elas pulam a 2. Então elas vão pular coisas que eu estou falando para elas fazerem na 2. Mas elas vão esperar o resultado do 6 em 7. Porque a 2 é fundação, é fundamento. E a gente, naturalmente, nas nossas artes, a gente tende a querer fazer menos fundamento e mais das firulas. Né? Se você está falando do CrossFit, você vai querer fazer mais aqueles movimentos bonitos, tipo um muscle up, né? Do que um hollow rock, né? Você não vai querer ficar só agachando, que é a coisa mais básica. Você não vai querer aperfeiçoar o seu agachamento. Exatamente. O que você ia falar? O próprio cara do... O Ben Bergeron, ele fala que a galera do CrossFit, às vezes gosta de discutir estratégia, né? O cara vai para fazer um exercício. Não, eu vou quebrar, tem que fazer 100 barras. Não, eu vou quebrar assim, assado, vou descansar tanto tempo. E aí ele fala, cara, todo mundo adora discutir estratégia. Só que ninguém... Tipo assim, tem muita gente que passa um tempão estudando e discutindo estratégia e não passa um tempão estudando e construindo a base mesmo. Cara, você tá treinando todo dia para conseguir fazer 50 barras sem quebrar? Porque no final das contas é isso que vai fazer você ganhar um campeonato. Não é você saber que você tem que quebrar de tanto em tanto. Nossa, é muito E às louco. vezes... Aí eu cheguei... É normal do ser humano. Isso é bem normal. A gente não faz o básico. A gente pula o básico e quer fazer as firulas. Né? No karatê, não é assim? Não sei se no karatê, nunca fiz karatê, mas a gente quer fazer aqueles movimentos mais complexos, não quer fazer aqueles mais chatinhos, mas que dão a nossa base, né? A gente pula a base, Exatamente. pula a base. Pula a base. Ontem a Paulinha me perguntou, quando for no 747, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pô, Paulinha, até te escolho. Né? Treinando junto, até te escolho. Eu falei assim, que legal, então... Mas assim, já que a gente está treinando aqui entre um burpee e outro, pergunta, o que você ia me perguntar? Aí ela chega para mim e fala assim, Érico, a pergunta dela foi uma pergunta pertinente, né? Pergunta de independência. Ela falou assim, Érico, mas assim, quando eu vendi o meu programa, ela vendeu um programa agora, né?
Aham. Eu entrego aulas ao vivo para essa pessoa. Mas entregar essas aulas ao vivo gasta o meu tempo. Eu sei que é mais escalado que 1 a 1, mas ainda é o meu tempo. Então eu ainda estou preso ali. Como é que eu vou conseguir me libertar completamente disso, de rotina? Se eu estou preso ali entregando essas aulas. Aí eu falei, primeiro eu vou responder a pergunta. Aí ela falou assim, como é que faz? Aí eu não sei se eu falei desse jeito não, mas a solução do seu problema vai ser uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Não falei exatamente isso não, mas são 6 letras. E a primeira letra é e a segunda letra é. Aí tem 1, 2, 3, 4 letras no meio. E essa palavra chama gatilho mental da antecipação, né? 6 letras, Aham. inclusive forca o gatilho mental da antecipação em si, né? Aham. Chuta mais uma letra, tô conseguindo, roletrando, roletrando. Mas enfim, também era jogos que chamam a atenção. Equipe, eventualmente ela vai aprender a construir equipe. Por mais que ela ache que não seja possível hoje, cada vez vai ficar mais possível. Mas é uma pergunta super avançada, você concorda comigo? Ela tá pensando Sim. quando ela já tiver... Então, geralmente, você pensa em construir equipe quando você tem caixa, quando você tem... Enfim, você não começa a construir equipe para construir caixa. Na forma de você constrói caixa e depois constrói equipe. Pelo menos é assim que eu aconselho. Né? Mais seguro, assim, Exatamente. na minha opinião. Mas dá uma olhada no perfil lá, da Pink. Tem um Nutella. E deve ter em algum outro lugar. Ela acho que ela botou em outro perfil. Será que ela tá fazendo os Nutella? E os raízes dela? Os raízes não são nenhum raiz que tá no perfil dela. São exemplos de treino, que não é raiz. Então, se você for parar para pensar, não é mesmo. Aham. É só uma amostra da técnica. Uma amostra da técnica pura e simples não é um raiz. Pura e simples não. Tem que ter empacotamento. Tem que ter... Não tem gatilho nenhum, né? Se eu pegar a amostra da técnica e fazer uma auditoria de gatilhos naquele raiz, eu vou encontrar quase zero. É o Érico fazendo burpee. Talvez prova social. Talvez pouquinho de autoridade. Pouquinho. Inclusive, quando você coloca a prova da técnica muito antes, muita coisa, até desvende, né? Sim. Porque é puro sofrimento. Sem ter Só vai construído vendo. valor ainda. Sem ter construído valor ainda. É tipo você pegar a descrição de uma mulher, por exemplo, só falar o sofrimento. Não, casamento tem coisas boas e coisas ruins, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Tem as partes fáceis e as partes mais difíceis. Conviver junto não é simples. Nem para ela, Sim. nem para você e tal. Imagina se só Ah. pega as picuinhas. Só as coisas ruins. A pessoa casa. Difícil. É que nem ter filho. Imagina se eu só falar o que Eu ia falar eu fiz. exatamente. Se eu Só falar falar as partes só difíceis. Só a parte difícil, que não dorme. Ontem o meu filho fez cocô no meio da sala. No meio da sala. Nossa, é Nossa muito louco. Senhora. Ele tá com prisão de ventre agora, então ele tava indo bem pra desfraldar e ele começou a ter medo. Natural, né? Ele teve prisão de ventre e ficou com medo de fazer cocô, basicamente. Enfim, agora eu tô... E tem a outra amiga nossa, enfim, a aluna nossa, que o filho comeu um pecinha. E ela teve que ficar catando por mó tempo para saber se saía, né? Porque senão ia ter que fazer outra coisa. Imagina. Imagina se eu só contar isso. E é isso que ela faz todo dia. Só o sofrimento. E entre a vitrine dela não pode ter só o sofrimento. Você pode ter cerca de o sofrimento. Senão a pessoa acha que é mágico. Mas a vitrine não é só o sofrimento. Se eu entro na vitrine do AG, eu vejo
90%, o águia weight against gravity, 90% de destino, de antes e depois, do que sofrimento. Não tem gatilho mental. Então, uma pessoa gera... Qual que é o erro? O erro foi no lançamento. Ela vai achar, falei uma coisa errada no lançamento, fiz isso, aquilo. É normal. Mas o erro veio na base. Na base, na pré. E ela está no caminho certo. Porque ela errou, graças a Deus. Porque ela vai se sentir bom do Ela erro pode aqui. corrigir. Você sente, você aprende com erro muito mais. Mas você está entendendo que não tem destino. Não, se eu entro no Instagram dela hoje, eu não vejo destino. Eu não vejo Roma ali. Eu só vejo o sofrimento que é para chegar a Roma. Então eu mostraria alguns desses. Mas eu não ficava enfiando o dedo na ferida, não. A minha vitrine é um pouco diferente. Nada de errado, é vitrine. Cara, você vai vender um negócio, tem que fazer uma vitrine boa, né? Com integridade, limpinha. Tem que estar limpo, né? Se o seu, né, tipo, seu restaurante tá limpinho, bonitinho. Mas é muito Roma. Então o lançador pensa Roma, 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 Roma. O expert pensa sofrimento, sofrimento, jornada, 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 jornada. E naturalmente ele faz isso. Mas o erro está onde? Está antes. Não o erro. Os vários parafusos a apertar estão geralmente antes. Então, e é uma coisa normal. Eu falo isso de uma coisa que está acontecendo ao vivo aí para você. Ao vivo, né? Em tempo real. E vai continuar acontecendo. Porque eu vou continuar falando. E a natureza do ser humano vai continuar pulando essas etapas. E porque ela é natural da pessoa. E é por isso que ela precisa de 7 lançamentos. Eu estava até aqui anotando. Peguei um caderninho novo, inclusive. Acabou com outro? Acabei, cara. Você acredita? Então, ó, a Patrícia demorou 15 lançamentos. O Roberto, 6. Ah, Nanda, eu não lembro. Tem que ver. O Felipe foi rápido, cara. O Felipe, eu acho que foram 6 também, não sei. Foi bem assim. Ah, Nanda demorou uns 2 anos. 2 anos é o que eu lembro. Mas enfim, então demora para você sacar essas coisas. Para você levar o simples a sério. Então a gente fez das leis, né? Que o difícil é fazer o simples. O difícil é fazer o simples. Esses são os princípios. E por mais que a pessoa ache que ela está fazendo, é só ela onde está. O difícil é fazer o simples. E o difícil é levar o simples a sério. A sério. São duas coisas. Na fórmula vai ser isso. A pessoa vai tender a fugir. E começa aí na fase 2. Na fase 1, talvez não. Mas na fase 2 ela vai tender a fazer o que ela veio na cabeça dela. Engraçado que as pessoas não olham, né? Assim, é só repetir o que eu estou fazendo, transportando isso para o nicho dela. Eu faço isso ao vivo. Eu estou fazendo isso agora ao vivo. É só transferir a nota tocada numa guitarra para a nota tocada no piano. É a mesma nota. Soa diferente, para muita gente é completamente diferente, mas não é. Sim, tem umas coisas que dá para fazer na guitarra que não dá para fazer no piano, pela natureza das cordas, como é que você... Né? Mas enfim. Mas 90% eu tô fazendo. Ao vivo. 99%. E eu não espero se acertar de primeira, não. Mas, pô, se o seu Instagram tá muito diferente do meu, tem alguma coisa errada. Tem uma chance de ter alguma coisa errada. Não é que naturalmente tem alguma coisa errada, porque eu tô num nível muito avançado. Tem que tomar cuidado só com isso. Mas se o seu Instagram tá muito diferente do meu, tem alguma coisa errada. Tem alguma chance de coisa errada. Se a sua construção de audiência está um pouco diferente da minha, tem uma chance de coisa errada. E é por isso que as pessoas demoram anos, às vezes, para ver isso.
Normalmente, Mas quando elas veem a primeira vez, elas não esquecem. Aí que tá. Tem uma vantagem disso tudo, tá? Quando você vê a primeira vez, você não deixa de fazer. Fica assim, ó. Parece que é. O 6 em 7 é bem isso. Você vê uma vez, aí você vê, será que é isso mesmo? Aí você faz de novo. Você faz a terceira vez, acabou. Assim, tá. E aí você volta e fala assim, nossa, eu volto e entrevisto as pessoas, hoje eu vou entrevistar alguém. E não sei se ele vai falar exatamente isso ou ela vai falar exatamente isso. Ela vai falar assim, Érico, se eu pudesse voltar e falar comigo 2 anos atrás, eu falo, segue a forma. É engraçado que eles falam isso. Voltando, então é isso. Então a pessoa volta e ela não vê. E ótimo, você tem que ter paciência, porque quando eu também vou fazer as coisas, eu faço a mesma coisa. Ela fala para eu fazer o burpee de um jeito, eu faço de outro. E ela fala de novo, eu faço de outro. Por quê? Porque cansa fazer do jeito certo, né? Sim. Só que no longo prazo você deve economizar energia. Isso aí, cara. Então, erro é pular a etapa, principalmente a etapa que não é evidente. Um lançamento é evidente. Muita gente fala, e se copiarem vocês? Cara, eu quero ver copiar o tanto de conteúdo que a gente faz e publica e impulsiona. O tamanho da nossa audiência. Isso ninguém copia, por exemplo. Ninguém copia os seus resultados. Os resultados que a gente gera. Pra gente, pra outra pessoa. É interessante isso, ninguém copia o resultado. Mas, audita. Audita assim, se o Érico visse, não é nem se o Érico visse a minha execução da fase 2 de criação de audiência, ele ia ficar orgulhoso ou ele ia encontrar furos? O Érico ia encontrar furo, porque você não quer encontrar furo em você mesmo, é contra-intuitivo. Mas o Érico ia encontrar furos aonde? Como eu posso gerar um uau no Érico na minha fase 2? Sem gastar mais tempo. Aí que tá, não adianta dizer, não. É fazer. E a maioria das coisas, para uma pessoa fazer do jeito certo, ela não ia gastar mais tempo. É só mais desconfortável no começo. Mas ela não gasta mais tempo. Para fazer do jeito certo não é gastar mais tempo, é só desconfortável. A pessoa evita o desconforto. Tanto eu, quando vou fazer um agachamento do jeito certo, joelho para fora, tá, no começo é desconfortável, então eu evito isso. Mas não demora mais para fazer o agachamento certo ou errado. Não necessariamente. Então é desconfortável, mas não demora mais, necessariamente. Então você tá disposto, cara, como é que eu ia mostrar isso aqui, tal, que eu vou abrir a boca do Érico e eu falo assim, uau. Pô! E às vezes eu faço umas coisas assim. Como é que eu gero um uau nisso? Na base. Geralmente o problema está na base. E a maioria das pessoas acham que o problema está no lançamento. Claro, porque é mais divertido, é mais teátrico, é mais dramático. Aí, quando chegar nessa fase, e vai chegar, a gente vai movimentar 1 milímetro no lançamento e vai explodir, ótimo. Mas se você não tiver uma base boa, não vai ter para onde ir. É a base. É a base. É a base. Difícil é fazer o simples. Por isso que é difícil. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Tchau, tchau. Eu, Vanessa. Valeu, tchau.